Olá, pessoal da Opção Play. Hoje nós recebemos a secretária de Educação, Fátima Gavioli. Bem-vinda, secretária. O prazer é meu, é muito bom estar aqui com você, Elisama, e com todos que nos assistem aí. Certo. Secretária, primeiro eu queria que a senhora fizesse um balanço, desses primeiros meses aí de gestão Caiado e que a senhora está à frente da Secretaria de Educação. Eu diria que os primeiros 5 meses, agora quase 6 meses, eles foram de análise, estudos, foi um processo assim, de conhecimento da rede, de visitação, foi um processo de ir muito mais às escolas do que atender na própria SEDUC. Eu posso dizer que hoje a gente faz 3 dias no campo e faz o restante, inclusive aos sábados, na Secretaria de Educação, com os atendimentos, e os sábados eles aconteceram porque não dava para atender a comunidade. Eu ficava com agenda interna, agenda externa para os prefeitos e deputados, vereadores, e eu ficava com atendimento aos superintendentes, depois eu ficava com atendimento aos gestores, e faltava um dia para atender a comunidade. Então eu abria aos sábados, não são todos, porque tem sábado que a gente tem programação, para fazer esse atendimento. Então foi muito mais assim, um momento de reconhecer a área, eu diria que para ter um pouco mais de tranquilidade a partir de agora com o que nós estamos lidando. Por exemplo, hoje eu já sei te dizer que foi possível fazer uma economia mês a mês em comparação com o ano de 2018 na folha de pagamento. Eu já sei te dizer que eu tinha um edital que chamava 14.500 professores seletivos, e hoje eu não vou precisar de mais de 8.000, então assim, a gente já foram meses muito difíceis, principalmente para uma pessoa que vem de fora do seu estado, porque eu tinha 2 missões, a missão de conhecer a rede e a missão de que a rede também me conhecesse. Então eu tive que abrir muito mais esse espaço de reconhecimento e de conhecimento para que nós pudéssemos facilitar os nossos relacionamentos. Agora, é uma crítica que é feita ao governador Ronaldo Caiado, de ter chamado secretários que vieram de fora. Eu queria que você falasse qual a grande diferença de Goiás para Rondônia, como foi essa transição. Essa questão da crítica, eu acho que ela deve surgir muito mais no senso comum. Dentro do conceito de gestão, das pós-graduação hoje, especialização de gestão, liderança, essa parte que seleciona secretários, ministros, através de conhecimento e teste seletivo, ela está ficando muito comum. E o mais interessante é que eu estou secretária de Goiás, mas na verdade eu também participei do seletivo em Minas e no Rio Grande do Sul, mas aí ao final eu tive a opção, também como opção, ficar aqui em Goiás, E isso tudo está acontecendo muito com base no conhecimento que eles têm de gestão e governança de alguns países. Vou falar do Chile, que era um país considerado um país em crise absoluta, onde a corrupção, onde o desgoverno tinha chegado ao seu limite, e aí num determinado momento entra um governo e diz, não, eu vou fazer uma seleção e eu vou buscar os melhores dos melhores, sabe, e vou colocar nos pontos estratégicos até para tentar evitar essa corrupção toda. E isso aconteceu. Hoje você vê o Chile aí é um país que, graças a Deus, tem uma economia considerável, muito boa, sendo considerada muito boa, e eles conseguiram profissionalizar o serviço público. Então, é claro que dói muito quando alguém diz, olha, vocês são forasteiros, vocês são isso ou aquilo, mas no fundo, no nosso coração, a gente sabe que o que nós queremos aqui, no período que nós estivermos à frente da secretaria, aí eu estou falando por mim, pelos colegas que também foram convidados de outros estados, o que nós queremos é deixar o melhor possível, mais sério e assim mais próximo daquilo que pode ser chamado de uma gestão e uma governança eficiente e eficaz em Goiás. E depois é evidente que cada um de nós deve voltar para as suas casas, para os seus estados e continuar trabalhando por esse Brasil. Entendi. Agora, esses primeiros meses tiveram algumas crises também, Sim. Uma delas foi a Operação Macra, que descobriu um esquema de corrupção ali na SEDUC. Isso. Queria que a senhora falasse sobre como foi isso. Na verdade,
toda a operação que está acontecendo dentro da SEDUC, ela parte da minha observação e da minha oferta de denúncia também à polícia. Então, tanto na merenda escolar, quanto na infraestrutura, na verba do pró-escola, nas cartas convites, no transporte escolar, todo lugar que foi possível, na folha de pagamento, na quantidade de funcionários fantasmas que nós encontramos, né? Tudo isso que nós fizemos, documentamos à polícia. E a polícia, evidentemente, com a sua inteligência, está conseguindo aí, conseguindo colocar a mão nessas pessoas. Tem muita gente que diz assim, mas por que a senhora não trocou todo mundo? Se eles eram do governo passado, a senhora tinha que ter entrado, ter tirado todo mundo. Olha, gente, você tem que partir do princípio que aquela pessoa que está ali, que tem a memória dos processos, que tem a experiência dentro do serviço público, não é porque ela era de um outro governo que ela é a raiz de todo mal. Agora, foi dado a oportunidade, mas foi pedido também para investigar se estava tudo certo. Tem gente que nós demos a oportunidade e graças a Deus, ao final, a gente soube que estava tudo bem, mas infelizmente teve gente que nós demos a oportunidade, elas já vinham com esses vícios, aí só tentaram repetir e aí caíram, né? Então, para mim, a operação da polícia na secretaria comprova que, infelizmente, o que a gente estava prevendo estava acontecendo. Como nós não temos vínculo político, como diz o governador, nem rabo preso com ninguém, então a gente deixa as portas da SEDUC abertas para a polícia fazer a investigação que tiver que fazer. Entendi. Uma outra questão também que foi bem polêmica, logo que a senhora assumiu, foi o fechamento das escolas de tempo integral. Por que fechar? Eu sei que a senhora já falou isso várias vezes, mas eu queria resgatar isso, né? Por que fechar essas escolas e como que está isso agora? Para mim, cada vez que eu dou uma entrevista, é muito importante vocês me fazerem essa pergunta. Eles chamam de fechamento, eu chamo de reordenamento. Os municípios, eles têm como responsabilidade direta a educação infantil, que são os centros de educação infantil, que antigamente a gente chamava pré-creche, pré-escola, né? E a educação fundamental da primeira fase, que é o primeiro ao quinto ano. O Estado e o município podem trabalhar junto do sexto ao nono. Agora, o médio é meu. Aí eu chego em Goiás, eu recebo uma folha de pagamento estrangulada, assim, muito acima do que era permitido gastar com folha, uma folha de dezembro atrasada, sabe? E eu descubro que eu tenho mais de 70 escolas ainda que são da primeira fase do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Bom, então eu tenho 70 escolas, vou chamar os 70 prefeitos, vou conversar com esses prefeitos e verificar com eles se em 2020 eles podem receber esses alunos. Por quê? Porque quando você vai para o portal do FNDE, você tenta fazer um financiamento, você diz, não, eu preciso de carteiras escolares, eu preciso de ar-condicionado. Você tem esse material se você cadastrar escolas de ensino médio. Mas se você cadastrar escolas do primeiro ao quinto, dá acesso negado para mim, porque elas já não pertencem mais a mim, pelo menos não na estrutura organizacional do FNDE. Então, é só assim, os prefeitos conseguem fomento para elas, eu não mais. Assim como o prefeito não consegue fomento para o ensino médio e eu tenho, né, graças a Deus. Quando eu fui enviar o documento aos prefeitos, eu descobri que não bastava elas serem escolas de primeiro ao quinto ano. Elas também eram escolas de tempo integral. Meu Deus, eu tenho escolas de tempo integral do primeiro ao quinto ano e eu não tenho verbas, né, para escola de tempo integral, só tenho para o ensino médio. E aí comecei a fazer as contas e era uma coisa absurda. Então eu chamei esses gestores, os coordenadores regionais e disse, olha, nós não manteremos escolas de tempo integral. Eu posso até manter a escola, mas ela vai ficar regular. De tempo integral, acabou, fechou. Aí tinha uma outra possibilidade. Não, peraí, se pelos estudos que nós fazemos, uma escola que tenha de 350 alunos acima, é uma escola que não tem, a gente consegue uma verba razoável, vem um recurso razoável. Quando eu fui fazer o levantamento, eu comecei a encontrar escolas com 40 alunos, 70 alunos,
110 alunos e muito próximas. Eu tinha escolas, inclusive, que o que dividia uma escola da outra era o muro. Então eu tinha 90 alunos nessa e ela comportava 500, e eu tinha 120 alunos nessa que comportavam 500. Na verdade, eu pego 120, mais 90, mais 70, junto, transformo uma escola forte. Aí as pessoas falam, mas e aí a escola que a criança estudava? Ela vai para as prefeituras. O prefeito pode abrir creche, né, que é o centro de educação infantil. Ela pode ir para a delegacia, para montar ali uma delegacia feminina, uma delegacia da mulher, uma clínica de saúde da mulher. Ela pode ser uma indústria de geração de empregos ali, da questão da reciclagem. O que eu não posso, o que eu não tenho como, é manter escolas com pouco aluno e com uma despesa anual. Eu vou falar assim, eu fiz um estudo com a minha equipe de todas as escolas de Goiás. E quando eu peguei a escola Murilo Braga, aqui da capital de Goiânia, que ela tem 500 e poucos alunos, quando eu peguei a escola Murilo Braga, que eu olhei, ela paga 90 mil de água por ano. Meu Deus, tem alguma coisa errada nessa escola, 90 mil de água por ano. Então você pensa assim, quando você pensa na escola, você pensa, ah não, mas ela é pública, mas ela é uma empresa. Então ela tem energia, ela tem telefone, ela tem água, ela tem alimentação, ela tem os impostos, ela tem a limpeza, tudo. Então quando você pontua tudo isso, dependendo do número de alunos que você tem, nós já estaríamos falidos há muito tempo. Como de fato a gente está caminhando aí para uma SEDUC que só cuida de folha de pagamento, transporte escolar e merenda escolar. Quer dizer, cadê o dinheiro para reformar a escola? Cadê o dinheiro para fazer investimento, né? A gente não tem. Então, eu sei que posso ficar conhecida, como de fato você falou aqui, é a secretária que fecha escolas. Não, estou neste momento fazendo uma coisa muito difícil de ser feita, que é reorganizando a rede de educação em Goiás no modelo que exige a educação do século XXI, que é trabalhar com a cabeça como se fosse uma empresa e poder pagar para quem trabalha nessa empresa tudo aquilo que de direito é. E como que está, você falou já das folhas de pagamento, como que está essa questão agora, né? Teve o pagamento de 3 parcelas da folha de dezembro, né? E inclusive na educação teve uma greve sobre isso aí, uma paralisação no meio do caminho. Então eu queria que você falasse como que está agora, como que tem sido essa questão do pagamento. Você não tem noção do alívio que eu estou sentindo. Agora em junho nós vamos conseguir pagar a última parcela. Então em junho a educação quita a folha de dezembro com todos os seus trabalhadores, terminou. Em julho o governador vai cumprir um acordo que tinha com eles de pagar o vale alimentação de fevereiro, e a partir de agosto, dependendo do quanto nós conseguirmos enxugar dentro da matriz curricular, dentro da modulação de sala de aula, com certeza o governo já pediu que nós abríssemos um estudo de em que momento será possível o pagamento do piso. Então, assim, ele sabe que nós não temos dinheiro, mas ele diz, Fátima, a gente não consegue arrumar esse dinheiro, então para arrumar esse dinheiro, para poder pagar o piso, as minhas medidas, elas são extremamente amargas, mas eu te garanto que elas são necessárias. Daqui a 8 anos, alguém pode encontrar a rede de educação pública estadual de Goiás totalmente organizada, daqui a 8 anos, 6 anos. E poucos talvez se lembrarão de que esse período de dor, de sofrimento, de angústia que eu passei aqui nesse instante de reordenamento. Mas eu garanto que não tem como trabalhar se não fizer isso. E como que foi enfrentar essa paralisação nos primeiros meses de governo? Ah, não, é tranquilo. Eu não tenho dificuldade com paralisação, não. Eu sou professora de carreira no estado de Rondônia. Então, a hora eu sou secretária, a outra eu sou professora, a outra eu sou coordenadora, a outra eu sou diretora, depois eu sou professora de novo. Dependendo do lugar que eu estou, eu vou advogar minhas causas. Então, eu tenho bastante experiência com movimentos sociais e com lutas sindicais. E uma coisa que eu sempre falo é assim, o sindicato está fazendo muito bem a parte dele. Agora nós talvez não estejamos fazendo a nossa de divulgar as nossas ações para que eles compreendam
que na verdade o que nós estamos fazendo é buscando um caminho de poder, o governo poder pagar aquilo que eles estão reivindicando. Mas foi muito assim, foi uma movimentação respeitosa, bem mais respeitosa que algumas coisas que aconteceram comigo, principalmente assim, na imprensa, eu diria assim, uma imprensa que não encontra com a gente cara a cara, assim como você. E uma outra coisa, no início, quando começou essa discussão do salário de dezembro, o pessoal da educação perguntava, mas e o Fundeb? E aí eu queria que você explicasse, né, porque o Fundeb não pôde ser usado naquele primeiro momento e qual a expectativa agora, porque o governo Caiado, no geral, tem contado muito com uma ajuda federal, com uma promessa de ajuda federal. E aí, como que o Fundeb vai poder ajudar a educação? Se há alguma expectativa nessas medidas do governo Bolsonaro? Olha, se não houver o Fundeb, nós não temos nem por onde começar, a gente depende do Fundeb. O que me causou espanto na minha chegada é que os nossos colegas da educação tratavam o Fundeb como se ele fosse uma verba federal. Então assim, o Fundeb é do governo federal. E eu ficava pensando, mas por que? No início eu demorei para entender. Mas como assim Fundeb é federal, né? Porque o Fundeb é um recurso estadual, ele é fruto da contribuição das pessoas, por exemplo, dentro ali do próprio Imposto Territorial Rural, me parece que os IPVAs, né? Alguns impostos, uma parte deles são destinados para a educação, que forma o Fundeb. O governo pega essa cesta de impostos, o nosso governador aqui em Goiás pega essa cesta e envia para Brasília. Aí vai para o FNDE. O FNDE recebe lá 290 milhões desses impostos. Ele retira um pedaço e devolve o restante para nós. Ele só devolve o que já era nosso. Então o Fundeb não é do governo federal, o Fundeb é nosso, mas ele não volta inteiro, ele volta despedaçado, lá um percentual. E aí eu percebi que os professores faziam essa confusão. Eles achavam que o Fundeb era uma verba federal. Qual é o problema do pagamento de dezembro? E eles também tinham razão nisso. Em dezembro, nós tínhamos lá 179 milhões do Fundeb. Estava lá, depositado, guardadinho, 179 milhões. Mas a folha de dezembro, ela chegou a 305 com os impostos. Então, só o Fundeb não paga a folha de funcionários da educação. Eu tenho que ter contrapartida do Tesouro. Como que o governador ia me dar uma contrapartida do Tesouro se o orçamento não estava aberto, se a Assembleia não tinha votado para votar meu orçamento 2019 para poder ter a contrapartida do Tesouro? Então, assim, a burocracia, né? Quando tudo foi sendo desenrolado, Segplan, Secretaria de Economia, SEDUC, Casa Civil, PGE, todo mundo se uniu no sentido de vamos resolver pelo menos o da educação, porque eles têm uma boa parte que é o Fundeb, mas era uma boa parte, não era tudo. E tudo que veio do Fundeb e o que vem hoje, ele vira folha. É claro que, graças a Deus, com tanto esforço, a nossa folha está baixando bastante. E ela vai baixar ainda mais com as medidas que nós pretendemos implantar de ter um modelo de educação básico, mas eficiente. Nós temos um projeto que você, como diretora, você pode ter uma matriz curricular, aprovado isso no Conselho Estadual, Assembleia. Você pode ter uma matriz curricular onde você vai optar por 25 ou por 30 aulas semanais. Esses dias eu disse, mas como é que eu vou saber quantos professores eu preciso? Você tanto pode ficar com 25, como ele pode ficar com 30. Então eu pedi para voltar todo mundo para 25. Não, é 25, é 25. E na hora que eu fui baixar aquelas 5 disciplinas a mais, que hoje são permitidas, eu encontrei introdução ao Facebook. Criaram isso dentro da matriz, dentro de um conceito. Quem é que consegue pagar professor com tanta autonomia a ponto de você criar introdução ao Facebook para prestigiar um contrato de uma pessoa que você conhece na sua região? Então, tudo isso é muito doloroso. Mexer com gente,
tirar usos e costumes, sabe? É difícil. Agora, alguém tinha que fazer, sabe? E eu acredito que a gente vai conseguir fazer. E eu também, assim, não estou disputando concurso de Miss Simpatia, estou disputando organização da SEDUC. Então, claro que dói, é difícil, todos os dias você abre lá, tem alguém falando mal de você. Tem horas que eu leio 2 vezes a matéria para poder digerir aquilo. Falar, puxa vida, como eles podem pensar isso de mim se o que eu estou fazendo é o certo, né? Mas depois também tem que entender, pessoa pública é pessoa pública, né? Só para entender, secretária, uma coisa, a senhora tem falado que a medida é enxugar cada vez mais a folha, né? De que forma que isso vai ser feito? É corte de pessoal ou é corte nos pagamentos mesmo? Há esperança naquela decisão do STF de diminuir a carga horária para diminuir o salário dos servidores? Não, eu não tenho nenhuma. De fato, até este dia, esse momento com você, eu nunca participei de nenhuma reunião, nem da equipe econômica do governo, nem do próprio governador aqui de Goiás, que tenha como objetivo, até hoje, eu nunca participei de uma reunião que o objetivo seja, vamos cortar esse direito que eles têm. Agora, o enxugamento da folha está completamente ligado a exonerações de contratos. De contratos. Quando eu consigo pegar 2 escolas, eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje eu já estou na sede nova, que é o antigo IEG, SEDUC já está lá. Lá na sede antiga, eu pagava 500 mil por mês. Nessa sede nova, ela era uma escola que comportava 1.500 alunos e tinha 200. Quando eu fui reordenar o IEG, eu não encontrei saída para os meus problemas vindas da minha equipe, ou do diretor, ou dos funcionários do IEG. Quem levantou a mãozinha e falou assim, eu tenho uma proposta, foi um estudante. Quando ele soube que se eu não viesse para o IEG, eu continuaria no prédio pagando 500 mil e isso impossibilitaria o governo de devolver o vale alimentação para os servidores, ele disse assim, professora, eu tenho uma proposta, se a senhora levar os 200 para uma única escola, nós vamos. Olha para você ver, é um jovem, um menino que está saindo da adolescência, uma liderança. Aí eu disse, e para onde vocês querem ir? Nós gostaríamos de ir para o pré-universitário. Então eu liguei para o diretor muito mais na fé em Deus, eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Diz, olha, o senhor tem 200 vagas para acolher os alunos do IEG? Ele falou, eu tenho 400, secretário. E aí ele levou os 200 meninos e hoje nós estamos no IEG. Se você fizer a conta, por mais que eu gaste ali 2 milhões, 2 milhões e meio, que deve ficar ali a reforma da instalação elétrica, internet, divisão de salas, pintura, com 3, 4 meses eu pago o que vai ser feito lá. E pelos próximos 30 anos a SEDUC terá sede própria. Então, quando eu falo que eu quero enxugar, eu falo destas decisões. Hoje de manhã, eu saí de um aluguel de 100 mil. Eu fui no domingo no almoxarifado. Eu descobri que eu tinha 2 almoxarifados. O material que eu tinha nesse almoxarifado, que eu pagava 100 mil, não preenchia sequer uma sala vazia do outro que estava lá também. Então eu juntei minhas coisinhas aqui, pus tudo no almoxarifado, entreguei o almoxarifado. Detalhe, o rapaz do prédio que eu entreguei tem 2 anos que não recebe aluguel. Então quando ele veio me cobrar, que ele falou, secretário, eu tenho 2 anos que eu não recebo aluguel, porque eu soube que eu tinha que tomar uma providência no sentido de que eu tinha muitos prédios, então estou tirando todo mundo do aluguel. Quando eu falo que é economia, estou falando disso aí também, cortei telefone celular, estou pedindo para os diretores me ajudarem na conta de energia, apagar as luzes, desligar os aparelhos de ar, é tudo, né? No fundo é tudo isso. E lógico que à medida em que a gente faz uma modulação de professores honesta, séria, é evidente que vai sobrar assim, saldo para investir no que precisa investir na educação e nos professores. Então, e esse corte pessoal então seria com professores e administrativo ou seria mais com professores? Mais contratos. Quando você junta 2 escolas,
você não pode dispensar um concursado. Então você vai dispensar os contratos. E a hora que isso tudo tiver terminado, aí eu tenho que me organizar e fazer um concurso. Porque do jeito que nós estamos também não pode ficar. Uma rede que 50% é mantida com temporários. Isso não existe. Só nós temos essa barbárie de 50% temporário, tem toda a secretaria, mas não 50%, como está aqui. Entendi. Agora, uma última dúvida que ainda fica, né? Quando a senhora fala disso de juntar, porque tem escolas diferentes que têm poucos alunos, então juntar para ter uma escola grande. Mas aí fica uma dúvida, essas salas de aula, será que vão ficar lotadas, né? Não pode. 40 alunos ali com um único professor, tem alguma preocupação da secretaria em relação a isso? Não, nós temos uma portaria aprovada pelo Conselho, que ela limita lá, por exemplo, do primeiro ao terceiro aninho só pode ter 25 alunos, do terceiro ao quinto ano nós podemos ter 30 alunos, do sexto ao nono ano nós podemos ter 35 alunos e no ensino médio nós podemos ter até 40 alunos. E aí você vai me dizer, em todas as escolas você tem 40? Não. Eu tenho escolas que têm até 48, que é o caso do entorno. O entorno de Brasília. Um problema de 10 anos, de falta de espaço, por causa da cidade dormitório, e que tem até o quarto turno. Então, assim, eu recebo problemas de décadas, mas nós temos consciência, eu e o governador, que a gente tem que resolver isso. E como vai ser? Construindo sala de aulas, ampliando o espaço físico, né, para separar essas turmas, para que eles possam ter aula com o número que consta na portaria. Tá certo, secretário. Muito obrigada. Obrigada, sou eu que agradeço. E obrigada a quem nos assistiu também. Obrigada.